Olá, muito boa tarde, minhas amigas e amigos de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pelo Grupo Aulas da Vida, com uma transmissão pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e juntos com a TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem de Campina Grande, na Paraíba. Desde já, externamos nossos agradecimentos e fraternos abraços, rogando a Deus e ao Mestre querido Jesus que nos envolvam sempre sob a sua divina paz e proteção. Com mais um final de ano, muitos ensinamentos e lições de trabalho ao longo de 2021 desdobraram-se como abençoadas oportunidades ao nosso enriquecimento moral e espiritual. Mas poderíamos até mesmo questionar que diferença faz ou teve em relação aos outros anos. O que de tão especial 2021 acrescentou para a vida das pessoas? Que tipo de ensinamento assimilamos e incorporamos em nossa vivência diária? Então, tudo isso nos leva a refletir e reconsiderar os nossos conceitos. Agora, se nós considerarmos somente pelos 365 dias que compõem o ano, diríamos que tudo permanece igual como nos anos anteriores, sem nenhuma alteração, a não ser quando temos o ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos, criado com o objetivo de ajustar o calendário anual ao movimento de translação da Terra. Então, ao invés de 365 dias, teremos 366 por conta de fevereiro possuir 29 dias. No entanto, meus amigos, a questão não é considerar o número de dias que vivemos no ano, mas como vivemos. Como aproveitamos e experienciamos os dias e meses a nosso favor. Se foram eles positivos ou negativos, salutares ou nocivos. Qual foi o saldo de nossas ações obtidas em 2021? Como será que fechamos o nosso balanço patrimonial e espiritual? Contabilizamos mais dívidas ou procuramos aumentar um pouco desta receita através do operoso e desinteressado serviço no bem? Temos pessoas, vejamos, que passam uma existência inteira ou quase inteira, sem realizar um gesto sequer de generosidade e de solidariedade. Imaginamos isto agora com relação àqueles que nem mesmo a cada 4 anos fazem algo de bom pelo próximo e a si mesmo. Por favor, não me estranhe aqui a forma de comparação. Falo aqui justamente isto para termos um melhor entendimento e parâmetro, principalmente em relação a uma data muito especial e significativa que iremos comemorar, inclusive amanhã, o dia de Natal, onde deveríamos, nesta data única e linda, estarmos mais voltados e preocupados ao perdão, à reconciliação, com menos ódio e mais amor, mais paz e menos violência e guerras. Então, estamos muito pouco, meus amigos, nos esforçando para efetuar essas mudanças que falam mais alto aos nossos corações e à nossa alma. Pois entram natais, terminam anos e continuamos aí, nos esbarrando nos mesmos e velhos equívocos, onde o sacrifício de renunciarmos e superarmos o mal que está dentro de cada um de nós não vão além das medíocres, tristes e lamentáveis festas regadas a bebidas
exagero e desperdício de comida, as conversações ruidosas e vazias de bons propósitos. Então, lembrando também que neste ano de 2021, sofremos os estigmas e reflexos, decorrente de uma pandemia que assolou o mundo inteiro durante o ano de 2020, onde foi mais forte neste ano. Então, acabando por modificar com isto consideravelmente o panorama e o estilo de vida das pessoas, de maneira a nos levar a uma nova e compulsória readaptação com novas medidas de convivência comunitária e sanitária, por meio do isolamento e distanciamento social. Isto tudo dentro de uma constante vigilância, com redobrados cuidados à higienização pessoal e tudo mais. Mas graças a Deus, e à incansável dedicação da ciência, ao menos puderam minimizar através das campanhas de vacinação os efeitos e os óbitos que vinham crescendo nas estatísticas. Mas, como sabemos que todo remédio amargo traz o seu benefício, a pandemia, por suas circunstâncias adversas, trouxeram enormes contribuições com apreciáveis e importantes ensinamentos, despertando a criatura humana para uma maior e mais profunda transformação dos valores sentimentais e fraternais. Um positivo intercâmbio também tivemos entre as pessoas e as redes sociais, proporcionando uma melhor e mais ampla divulgação da doutrina espírita através de informações e palestras online. Olha quantas coisas boas trouxe pelo lado de tudo isto. Mas outras, lamentavelmente, com atitudes corruptíveis, levianas, de corações impassíveis ao sofrimento alheio, acabaram tirando proveito da própria ocasião para o que? Satisfazerem suas ambições desmedidas no enriquecimento ilícito. Então, muitas coisas aí também as pessoas não acabaram colhendo pelos ensinamentos que a vida nos trouxe desta pandemia. Então, por isso afirmaram os amigos espirituais Allan Kardec no Livro dos Espíritos que os flagelos naturais impostos por Deus aos homens é necessário, tendo por objetivo fazê-los avançar mais rapidamente na senda do progresso. Pois a destruição, meus amigos, como sendo uma lei natural, ela não deve ser entendida por nós como um extermínio ou castigo divino. Não, mas sim de promover a regeneração pela transformação e melhoramento dos seres vivos. Mas Deus, sendo bom, justo e misericordioso, sempre nos ofereceu e empregou meios mais brandos e amorosos para podermos avançar e progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, sendo vão, egoísta e orgulhoso, ele prefere não aproveitar a boa e adequada ferramenta ao vosso progresso. E vão assim construindo sua felicidade sobre a infelicidade alheia, sofrendo desse modo os reveses em razão da própria incúria que praticam, ou seja, são punidos por aquilo que semeiam. Até mesmo Allan Kardec lhe perguntou aos bons espíritos, na questão 984 de O Livro dos Espíritos. Vamos ver. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Responderam os bons espíritos, não. Já dissemos, são provas impostas por Deus.
ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em outra existência, porque jamais ficará impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo, muitas vezes sofre a punição do seu passado. Então, quanto aos flagelos naturais que há pouco mencionamos, esses chegando de tempos em tempos, como a fome, temos visto, as pestes, as doenças e os grandes cataclismos, têm como utilidade providencial o aprimoramento dos espíritos encarnados. Porque, do contrário, meus amigos, exigiria muitos séculos, o que se consegue com isso em poucos anos para atingir o seu propósito. Então é por isto que os flagelos chegam de períodos em períodos, para poder o quê? Abalar a própria consciência humana, despertando a sua moral. É nisto que está a sabedoria de Deus, e assim deve ser. Mas como o homem deixa-se arrastar frequentemente pelos seus maus pendores e tentações que o mundo oferece das paixões frívolas e sensações mais grosseiras, ele vê somente o presente, a vida atual, sem entrever o futuro que lhe acena mais glorioso e radiante. O homem, contudo, ele tem depositado uma extremada confiança e largo tempo diante dos prazeres e ocupações temporais, sem cogitar de engrandecer suas virtudes para si e o bem do semelhante. Sacrifica-se para tudo conquistar o que é material e transitório, sem medir esforços em amealhar mais e mais, para satisfazer suas vontades pueris. Então, a gente entende com isso que não é abrirmos mão do bem-estar, da nossa segurança, de um relativo conforto. Porque deles precisamos ainda para viver. E que Deus aprova. Pois, como diz, ninguém é de ferro. Mas, vejamos, é o abuso e o excesso de toda ordem e gênero que acaba trazendo consequências para a nossa economia espiritual e moral. Porque na maioria das vezes estamos desatentos, indiferentes e negligentes aos convites amorosos que a vida nos oferece bondosamente, exortando-nos assim a enxergar nossos erros e quedas lamentáveis que temos incorrido e acumulado ao longo de nossas existências. Porque vejamos, é preciso tudo analisar, não é? É bem peculiar e comum do ser humano ceder e devotar-se integralmente aos cuidados que lhe tragam algum benefício imediato e gozo material. Como exemplos, vamos aqui citar. Há pessoas que não pensam um minuto sequer em enfrentar enormes filas por horas para adquirir aquele ingresso desse ou daquele show. Fazem das tripas coração, como diz a velha expressão popular, para reformar o seu guarda-roupa com roupas, calçados de grife, bolsas, relógios de marca. Outras pessoas que se privam do essencial endividando-se com supérfluos. Outros que trabalham além da conta, prejudicando sua saúde, podendo em alguns casos desenvolverem uma doença chamada síndrome de Burnout, que é um distúrbio psíquico emocional desencadeado pelo excesso de trabalho profissional. Então vejamos aí como as pessoas estão mergulhadas dentro daquilo que lhe compete apenas o imediato, as coisas transitórias. Então, nesta ansiosa busca,
e exacerbado sacrifício de amealharem as alegrias do mundo, elas negam-se contrafeitas a qualquer reflexão de comportamento e mudança mais íntima. Assim somos nós, todos nós, indistintamente. Julgam-se, nos julgamos, demasiadamente ocupadas e envolvidas com questões financeiras e negociações num consumismo desenfreado que não pode ser deixado para depois, sem renunciar um minuto de seu tempo e atenção com a família, às vezes, parando para ouvir os problemas que carregam consigo, sem perguntarem como estão as suas dores, as suas aflições e angústias. Então, meus amigos, quão pouco tem sido esta renúncia em sacrifício daqueles que nos cercam e nos amam. Quanto estamos longe ainda de praticar esta doação espontânea e integral que Jesus nos ensinou de amar sem pedir ou pensar em retribuição, de perdoar quando perseguidos e maltratados. Primeiro renunciar a si mesmo para depois devotar-se ao sacrifício, como Jesus assim ensinou. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Agora, lógico que nenhuma transformação ocorrerá da noite para o dia, sabemos. Pois nem mesmo Cristo, que conhecendo profundamente nossas limitações e imperfeições, exigiria uma mudança a curto ou médio prazo. Até mesmo porque temos como bendita oportunidade de reajuste e corrigenda futuras reencarnações pela frente. Deus é paciente conosco, meus amigos. A pressa de sermos felizes é somente nossa. Somente nossa. Observando as suas leis de amor e sabedoria. Então nos libertaremos da ignorância espiritual a que nos encontramos mergulhados e escravizados. Mas esta mudança que precisamos realizar, abandonando o velho homem, para renascer o homem novo, deve surgir de dentro para fora e não de fora para dentro. Como equivocadamente temos herdado das inúmeras superstições e crendices populares e religiosas até hoje. Tal é o fato, por exemplo, de antigas tradições religiosas como no catolicismo. Aqui, sem nenhuma intenção de fazermos qualquer crítica depreciativa, mas simplesmente um relato, fazem durante as sextas-feiras da Quaresma, inclusive na Sexta-feira Santa, a abstenção de comerem carne. Há quem também renuncia aos doces como chocolates, refrigerantes, como pequenas ações de sacrifício em penitência. Existem católicos radicais, como nas Filipinas, que realizam o tradicional ritual da autoflagelação, que é um castigo, imposto fisicamente, motivado por um sentimento de culpa e insatisfação como forma de se purificarem. Outros, ainda para sofrerem a mesma dor que o Cristo suportou por esta autoflagelação. Então, com todo o nosso respeito, agora perguntamos: se a própria Quaresma, como também o Natal, sendo um período importante de transformação e conversão para o ser humano, ao invés de imprimirem castigos atrozes ao corpo, jejuns, promessas com sacrifícios e renúncias sem fundamentos, por que, pessoal? Por que não pensar numa mudança mais racional e integral de mente,
de coração e ação, para nos aproximar um pouco mais de Deus. De que adianta ficarmos o dia todo sem comer, mas não repartir o alimento com o faminto? Fazer este ou aquele sacrifício, mas faltar com a caridade, não é? Não amar é o contrário de toda penitência. É rejeitar a experiência do amor que nos dá liberdade e paz. Não devemos mortificar o corpo, mas o espírito. Sobre isso, Allan Kardec, numa outra questão de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, mais uma vez, aos imortais: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Vejam a resposta. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam como disfarce. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Lembrando, né, Tiago, quando diz também que a fé sem obras, ela é morta, que precisamos não só ter fé, acreditar, mas nos colocar disposto ao serviço com a seara do Cristo. Então, meus amigos, se nós tivermos que provar a Deus algum tipo de sacrifício, renunciemos o espírito egoísta, o egoístico, né, que dormita em nós, em favor dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Até mesmo, lembra aqui, tem uma frase de Chico Xavier que diz assim, vamos lá ver. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico sempre na sua forma direta, simples e objetiva para todos nós. Inclusive, né, nesta frase, pelo médium mineiro, vem aqui confirmar um outro belíssimo ensinamento trazido por Jesus, que está descrito no Evangelho de Mateus, que quando ali adentrando a casa de um fariseu, ele exclamou assim: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Mas infelizmente, né, muitos, desconhecendo os ensinamentos deixados por Jesus, porque há pessoas, há culturas que não conhecem quem foi Jesus. Sabem que foi um profeta, mas não representaram nada para eles. Então, por desconhecer esses belos ensinamentos, as lições, a proposta que o Mestre trouxe ao mundo, então, em nome de um sacrifício que consideram e acreditam como sendo úteis e aprovado por Deus, então muitas pessoas tornam-se partidárias de seitas fanáticas religiosas, ao ponto de cometerem até mesmo o suicídio, como muito temos aí visto, né, ao longo do tempo. Aí. Outro extremado ato de loucura e total ignorância espiritual são aqueles homens bomba, né, que sacrificam a própria vida explodindo seus corpos em nome de sua religião, de sua fé. Como fazem os terroristas islâmicos acreditando que terão por este ato a vida eterna como recompensa. Então eles se sacrificam a ponto, imaginando que conquistarão tudo isso depois dessa vida.
Agora, já no mundo ocidental, nós a que pertencemos, que já difere na sua cultura e costumes, este sacrifício, suicídio, tem sido mais de ordem moral para nós. Quando então passamos a nos matar por dentro, através da inércia, da negligência, da preguiça, furtando-nos de realizar o bem, de exercitar a fé e a caridade ao próximo, alegando que tudo isto exige muita renúncia, muito sacrifício pessoal, que devotar uma hora que seja em favor do semelhante, oferecendo um pouco de consolo e amparo, seria muita perda de tempo com prejuízos aos seus negócios. E assim caminha a humanidade. A parábola do bom samaritano e daquele jovem rico, narrada por Jesus no seu evangelho, ilustra muito bem a nossa posição atual, não é? De não queremos abandonar o brilho do ouro, hoje representado atualmente pelas contas bancárias recheadas e das propriedades caríssimas e faustosas. Mais adiante, quantas vezes nos desvencilhamos do indigente que passa ao caminho, requisitando socorro e amparo ao estender braços e corpos esquálidos. Por ora, meus amigos, renunciar ou superar a rota do próprio conforto e das facilidades que construímos para ajudar aos que padecem, o sacrifício não vai além de nossos parcos e mesquinhos interesses, onde achamos tudo difícil e impossível fazer para os outros, nos eximindo de repartir um pouco desse pão, do pão que nos sobra, o pão do agasalho, o pão que ensina, esclarece e ilumina, o pão do sorriso e da ternura que cativa, o pão da compaixão, o pão da atenção e do carinho que devolve a autoestima, o pão do remédio que mitiga as dores físicas e morais, o pão que acalma o estômago torturado pela fome. Então, não permitamos que a fartura desse pão deixe de alimentar aqueles que cruzem nossos caminhos ou batam a nossa porta. Não passemos de largo diante desses irmãos que suplicam um pouco da migalha do muito que nos sobram à mesa. Façamos um pouquinho de sacrifício que não custará nada, meus amigos. Aproveitando também este clima de Natal, onde este sentimento de doação e desprendimento fala mais alto aos nossos corações, procuremos converter o sacrifício em prazer de servir, ajudando, como asseverou o divino amigo: quando fizer a um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizestes. A exemplo de Jesus, o educador incomparável de almas, no livro Em Torno do Mestre, pelo escritor espírita Pedro de Camargo, mais conhecido como Vinícius, escreve que o divino pastor ele viveu reivindicando unicamente para si o título de mestre. Somente isso. Rejeitando no mundo o cetro, o trono e a realeza, alegando que o seu reino não era deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras eternas, as honras terrenas, fazendo questão de ostentar um só brasão, a de mestre e educador. O escritor ainda nos elucida nesta obra quão firme,
quão firme e inabalável foi a entrega do Mestre pela regeneração dos pecadores e doentes do corpo e da alma. Na renovação de suas vidas, oferecendo-se finalmente em holocausto e amor aos perseguidores da verdade, no infame madeiro. O Filho de Deus deu-se em sacrifício e renúncia pela causa da liberdade humana. Nada cobrou. Nunca se exaltou por isso. Tangido pela grandiosidade de sua humildade, veio ao mundo para educar e remir as almas endividadas, curando cegos de nascença, surdos, mudos, epiléticos, hidrópicos, doidos, lunáticos, paralíticos, reumáticos e leprosos, sem nada reclamar da tarefa de que se achava investido. Não precisamos ser ou estar à altura do Mestre. Mas o que custa, não é aquele pequeno esforço diário para podermos promover um pouquinho daquilo que precisa ser reformado dentro de cada um. Quem de nós, então, portanto, na precária condição espiritual que nos achamos, tentaria imitar o mínimo que seja das boas ações que fez o nosso querido Mestre? Não afirmamos, ser os verdadeiros discípulos e seguidores de Cristo, já que cada um sustenta a sua fé, sustenta a sua crença. Não ostentamos o papel de fiéis cristãos perante a crença aí, então, que professamos? Onde a renúncia e o sacrifício do nosso eu para que sejam aplicadas aquelas palavras de Jesus: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra codificada por Allan Kardec em 1864, ele faz ali referência sobre um dos mais difíceis sacrifícios e renúncia que podemos realizar, que podemos empreender junto àqueles que aqui estão conosco no mundo, que é o amor por nossos inimigos, a reconciliação e a caridade para com os criminosos. É muito difícil. Lógico que Jesus não espera de nós uma transformação imediata, de um amor terno, apaixonante, confiante por aqueles que nos prejudicam, que nos prejudicaram, que nos maldizem, que nos perseguem. O que é diferente, em relação às emoções e sentimentos por um amigo querido, que o coração bate numa intensidade diferente, realmente. Mas o que ele quer para nós, fazendo com que a lei divina, recomendando para todos nós que paguemos o mal com o bem. Porque se alguém lhe ferir, como disse Jesus, uma face, apresentemos a outra. Isto quer dizer, meus amigos, que devemos renunciar ao ódio e desejo de vingança. Mais ainda, orar e perdoá-lo sempre em que a ocasião permitir. Que às vezes no instante a gente não consegue realmente. Mas com o coração mais asserenado, com a mente mais tranquila, nós vamos refletindo e amadurecendo este perdão dia a dia. Jesus enaltece também da grande necessidade de reconciliarmos-nos com nossos irmãos de jornada terrena antes de apresentarmos nossa oferenda no altar. Noutras palavras, não adianta nos fazer de bons religiosos, assíduos na prece e devotados trabalhadores da instituição que frequentamos, se no altar de nossos corações não envidarmos esforços e dedicação
para demovermos a mácula da mágoa e do rancor. Quem assim procede é comparado ao que Jesus se referiu aos escribas e fariseus, dizendo: sois vós, como túmulos bonitos e caiados por fora, mas cheios de ossos de mortos e toda podridão por dentro. Que não adianta nós ficarmos fazendo de bonzinhos, seguir uma religião apenas no seu sentido superficial, se por dentro não nos reformamos. Que este sacrifício é o mais difícil. Esta renúncia é mais distante. Contudo, o sacrifício mais agradável a Deus é nos apresentar de coração puro, isento de quaisquer animosidade. É preciso, enfim, aprender a perdoar para que sejamos perdoados. Se cometemos alguma falta ou injustiça contra alguém, é preciso que reparemos, renunciando o orgulho ferido, para manifestar a verdadeira humildade. Só então a oferenda será agradável a Deus. Agora também, uma das provações sacrificiais que não devemos nos esquecer como enobrecedora e meritória aos olhos de Deus é a missão do dever materno. Um compromisso de entrega e renúncia, de dedicação e superação por aquelas ou por aqueles que lhe foram confiados a sua tutela na sublime e especial tarefa de prepará-los para a vida, amando e educando sob as leis de Deus. Porque vejamos, né? Uma mãe, mas falamos aqui daquela mãe, né, no seu verdadeiro sentido e significado. Ela faz por seus filhos o que ela mesma não faz por si. Ou seja, quantas vezes deixam de comer para privá-los da fome? Quantas noites passam em claro como anjos tutelares, velando resignadamente pelo filho frágil e doente? Quanto não se desdobram em rudes e árduos trabalhos para não deixar faltar o remédio retificador, a roupinha confeccionada e a comida sobre a mesa? Quantas dores, aflições e ingratidões suportam essas mães heroínas por não terem sido compreendidas em sua santa missão? Então não é fácil o sacrifício de uma mãe. Mas esses cuidados e atenções vão além desta vida, onde o amor e o sacrifício não se interrompem no túmulo, mas prosseguem com o mesmo carinho, afeto e ternura além desta vida. Dizemos isto por quê? Porque em alguns livros espíritas, na literatura espírita, tem descrevido, por aquilo que nós estudamos, a presença de ditosas mães desencarnadas, prestando operoso socorro e desvelado auxílio por seus filhos queridos e desventurados que aqui ficaram na Terra, e por aqueles que retornaram igualmente à vida espiritual. Citamos, por exemplo, Nosso Lar, né? Uma obra que foi ditada pelo espírito de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Quando ali no capítulo 15, estando André Luiz muito calado, resignado e triste, Lísias, que ocupava a função de visitador dos serviços de saúde, fazendo sempre, né, o possível para alegrá-lo, houve um dia em que este prestimoso visitador, penetrando radiante, né, o apartamento de André Luiz, exclamou assim para ele: adivinha quem chegou à sua procura, André? Então ele ali, notando aquela voz de entusiasmo de seu amigo, né, que era Ulisses, de olhos arregalados de alegria, viu então a sua mãe
entrar de braços abertos, dizendo-lhe: filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Tão emocionado, André Luiz abraçou caindo em prantos igual criança, beijando-a várias vezes. Então mãe e filho sentaram-se no sofá e recordaram suas lembranças em um encontro marcado pelo amor e saudade. E durante a conversa, sua mãe até observou as fraquezas, do filho recém-desencarnado, recomendando-lhe que não desperdiçasse suas energias. Lembrando, aqui que a mãe de André Luiz, ela não vivia na colônia Nosso Lar e que, segundo informações de Lísias, ela habitava as esferas mais altas, onde trabalhava por outras criaturas sofredoras, abdicando-se assim temporariamente de seu tempo e labor espiritual para vir justamente em auxílio pelo filho recém-chegado do umbral. Então, forte, resoluta e serena, a mãe de André Luiz acrescentou: nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Então, no entanto, aquela palavra maternal fez com que André Luiz ali ficasse mais alegre, disposto, animado e feliz. No livro agora chamado Ação e Reação, pelo mesmo autor espiritual, André Luiz, temos também um caso de uma mãe que pede socorro por seus filhos ao piedoso coração de Maria, Mãe de Jesus, suplicando nesses termos: Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu Filho sacrificado na cruz, ajuda-me o espírito sofredor para que eu possa ajudá-los. Então veja o sacrifício a que ela se entregou. Então esta mãe clama ali piedosamente por suas forças, renunciando-se por amor aos seus filhos transviados. Pois a renúncia é o ato que melhor sintetiza o amor. E renúncia com amor jamais foi sacrifício. Quem ama verdadeiramente não se aborrece ou se importa com os espinhos da indiferença, com as pedras e as pancadas da ingratidão. Tudo suporta, tudo espera e supera com resignação. Jetsuma Tenzin, que é uma consagrada monja e professora budista, ela nos fala que o amor genuíno é aquele que renuncia aos próprios interesses pessoais, afirmando, às vezes até mesmo de uma relação conjugal. De uma mãe para um filho, de um pai para um filho. Assim, eu te amo, por isso eu quero que você seja feliz. Pois via de regra, vejamos, é bastante comum pedimos que os outros se sacrifiquem por nós, se esforcem por mudanças, sem contudo nos modificar. É muito fácil, não é? Então é quando a monja ela compara depois, no outro exemplo, o amor agora possessivo, egoísta, dizendo: eu te amo, por isso eu quero que você me faça feliz. Olha a diferença. Isso até me faz aqui lembrar sobre uma passagem bem conhecida de um livro chamado A Mãe que Desistiu do Céu, por Mário Tamassia, onde certa mãe, tendo morrido em santidade, foi conduzida ao céu e lá foi recebida carinhosamente por toda a comunidade espiritual. Pelo tanto que lutar em vida com nobreza e abnegação, por merecimento ela foi colocada num lugar aprazível, florido, cheio de encanto, musicalidade e conforto,
cercada de almas angélicas solícitas em servi-la. Ela, no entanto, se revelando inquieta, logo, mostrando a razão, perguntou ansiosa: onde se encontra o meu filho Ditinho, que morreu bem antes do que eu? E bondosamente esclareceu, ali o guia espiritual junto a ela. Ele está nas zonas inferiores purgatoriais. Então, disse esta mãe, me perdoem, eu não posso ficar aqui no céu e meu filho no inferno. Vou embora para ajudá-lo. E arremata. Coitado do Ditinho, ele deve estar precisando de mim. Então, que exemplo, né? Maravilhoso de renúncia e entrega desta mãe. Ainda também com o nosso saudoso e querido Chico Xavier, através de vossas abençoadas mãos mediúnicas, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, ele narra um conto de um personagem chamado Anselmo Figueiredo, que era um jovem muito ligado ainda aos prazeres materiais e libertinos no mundo, desprezando os conselhos salutares de amigos e principalmente de seus pais, que ali sempre preocupados com o que ele fazia dentro das suas horas. Quanto aos imperativos da fé religiosa, sempre desprezando, e do bem que deveria realizar a contento, mas ele sempre desprezando. E assim Anselmo então afirmava-se muito moço que para pensar nisto tudo, sobre Deus, religião, mudança de comportamento, e contrariando sua mãezinha com um sorriso irônico, costumava sempre concluir para ela assim: ora, mamãe, eu quero aproveitar a vida, é preciso matar o tempo. E não obstante a profunda preocupação e dedicação extremada daquela mãe, Anselmo continuava distraído, indiferente aos conselhos e rogos maternais, sem imprimir nenhuma vontade de renúncia e sacrifício de autoiluminação e de ideais superiores. Passou alguns anos e Anselmo desencarnou. E despertando em meio às angústias e perseguições de malfeitores espirituais, chorava sem consolação. Quando um certo dia, após muito orar, sua mãezinha, que já tinha desencarnado bem antes dele, surge-lhe à sua frente envolta com radiante luz, exclamando: filho querido, Deus nunca te abandonou. Você mesmo desejou esquecer as bênçãos de oportunidade no mundo, preferindo matar o tempo. E agora o tempo permanece morto para você. Olhe agora onde entra o sacrifício. Levanta-te e trabalhe por ressuscitá-lo e obter um novo ponto de partida perante a bondade suprema do Senhor. Então, neste conto, vemos que uma nova oportunidade lhe seria concedida em novo porvir, numa futura e próxima reencarnação. Contudo, seria preciso se reajustar consigo e a justiça divina, à custa de muito trabalho, lágrimas e sacrifício. Percebemos assim que poucos não são os rudes sacrifícios a que se entregam muitas mães na espiritualidade por vossos filhos, numa chance ou possibilidade de reconduzi-los na senda do bem e do progresso. Mas nem sempre mães e filhos conseguem permissão para estarem juntos, uma vez que para desfrutarem desta concessão de um feliz reencontro mais próximo, muito trabalho e merecimento devem fazer por merecer. Tiago, o apóstolo, então ele nos fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Muito bonito,
dizer tudo isso para que possamos um pouco mais entender a proposta do Cristo. Enquanto isto, nós encarnados, que pouco valorizamos a sagrada e bendita tarefa de redenção e aprendizado no mundo, vamos negando, vamos protelando, vamos deixando para amanhã, né? Como se diz, dando aquelas mais esfarrapadas desculpas para centenas, gente, de oportunidades desperdiçadas que nos surgem no campo do bem, para gozar tão somente dos prazeres inúteis e ínfimos que acabam por contaminar e viciar a nossa alma. Porque, vejam, somos às vezes, e não é poucos, né, convidados para visitar um doente ou aquele amigo acamado e acabamos retrucando. Hoje eu não posso, não vai dar certo. Somos lembrados para nos integrar num grupo de voluntariado e respondemos apáticos. Infelizmente, tenho outros compromissos. De outras vezes, é aquela meia ou uma hora num dia da semana que poderíamos ofertar um pouco de comida, atenção e carinho aos pobres e moradores de rua, e contrafeitos refutamos. Agora não estou preparado, quem sabe, para o ano que vem. Então vamos aproveitar os ensinamentos que nos traz 2021 para podermos aplicar já no ano 2022. Para não ficarmos repetindo como alunos, né, preguiçosos. Lembrando o apóstolo Paulo, né, até quando mesmo disse: façamos o bem enquanto temos tempo, de repente fica tarde demais. E neste adiamento, ante o contato e as dificuldades dos que sofrem todo tipo de infortúnio, deixamos de promover e conquistar a nossa própria felicidade. Refletindo também sobre uma história, a história de Abraão e seu filho Isaque, que é uma passagem bíblica descrita em A Gênese, onde ali o menino é oferecido em sacrifício a Deus por sua determinação e vontade. Então, Abraão mostra, né, a sua coragem como um pai renunciando à vida por seu único filho, numa total demonstração de confiança aos desígnios divinos. Sem hesitar, ele coloca à prova a sua profunda fé em Deus e, sem oferecer nenhuma resistência, acaba surpreendendo as expectativas humanas, abrindo mão do que mais amava. Mas Deus, né, como sabemos ao final dessa narrativa, ele não permite que Abraão conclua o sacrifício. E um cordeiro, então, é sacrificado no lugar de Isaque, sendo ambos aprovados e abençoados na prova por ter escolhido e obedecido ao Senhor seu Deus. Então, nesta passagem bíblica do Antigo Testamento, o ensinamento representa essa transformação que necessitamos ainda empreender para nos aproximar de Deus como seus verdadeiros filhos. Aprendendo que nesta vida nada nos pertence, nada levaremos senão nossos próprios atos. Tudo aqui fica para futuras gerações como ferramentas de aprendizado e crescimento espiritual. Este ano que se finda, quantas não foram as inúmeras lições e os preciosos ensinamentos que a vida nos trouxe, para adentrarmos mais amadurecidos e fortalecidos na alvorada de um novo ano? Então, meus amigos, não vamos deixar arrefecer esta disposição que nasce dentro de nós a cada dia, e trabalhando com Jesus procuremos sermos mais humildes e irmãos do que ontem, aprimorando nossas palavras e sentimentos, amando, compreendendo e perdoando sempre, pois ninguém mais humilde que Ele, o divino governador da terra.
Podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível, a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo e receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre à humildade celeste pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Desejo assim, meus amigos, a todos que nos acompanharam nesta tarde, que amanhã possamos ter um Natal com muita paz, muita alegria, saúde e harmonia em nossos corações, em seus lares, com votos de que em 2022 possamos então exercitar um pouco mais desta renúncia e sacrifício como Jesus fez por todos nós. Fiquem com Deus e até uma próxima.